Oi, pessoal! Bem-vindos à introdução à inteligência artificial generativa. Não sabe o que é isso? Então você está no lugar certo. Eu sou Roger Martinez, sou engenheiro de relações com desenvolvedores no Google Cloud e meu trabalho é ajudar os desenvolvedores a aprenderem a usar o Google Cloud. Neste curso, vou te ensinar 4 coisas: como definir inteligência artificial generativa, explicar como a inteligência artificial generativa funciona, descrever os tipos de modelos de inteligência artificial generativa e falar sobre as aplicações da inteligência artificial generativa. Mas calma, não vamos nos empolgar com tudo isso ainda. Vamos começar definindo o que é. Inteligência artificial generativa é a nova sensação do momento, mas o que é isso, afinal? Inteligência artificial generativa é um tipo de tecnologia de inteligência artificial que consegue criar vários tipos de conteúdo, incluindo texto, imagens, áudio e dados sintéticos. Mas, afinal, o que é inteligência artificial? Já que vamos explorar a inteligência artificial generativa, vamos dar uma contextualizada. 2 perguntas bem comuns são: o que é inteligência artificial e qual a diferença entre inteligência artificial e aprendizado de máquina? Então, vamos lá. Uma maneira de pensar sobre isso é que a inteligência artificial é uma disciplina, assim como a física é uma disciplina da ciência. A inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que lida com a criação de agentes inteligentes e sistemas que podem raciocinar, aprender e agir de forma autônoma. Você está me acompanhando até aqui? Basicamente, a inteligência artificial tem a ver com a teoria e os métodos para construir máquinas que pensam e agem como os humanos. Bem simples, né? Agora, vamos falar sobre aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina é um subcampo da inteligência artificial, é um programa ou sistema que treina um modelo a partir de dados de entrada. O modelo treinado consegue fazer previsões úteis a partir de dados novos que nunca foram vistos antes, mas que vêm do mesmo conjunto usado para treinar o modelo. Isso significa que o aprendizado de máquina dá ao computador a capacidade de aprender sem precisar de programação explícita. Então, como são esses modelos de aprendizado de máquina? 2 das classes mais comuns de modelos de aprendizado de máquina são os modelos supervisionados e não supervisionados. A principal diferença entre os dois é que, nos modelos supervisionados, temos rótulos. Dados rotulados são aqueles que vêm com uma etiqueta, como um nome, um tipo ou um número. Dados não rotulados são aqueles que vêm sem nenhuma etiqueta. Então, o que você pode fazer com modelos supervisionados e não supervisionados? Esse gráfico é um exemplo do tipo de problema que um modelo supervisionado poderia tentar resolver. Por exemplo, imagina que você é o dono de um restaurante. Que tipo de comida você serve? Vamos dizer que é pizza ou bolinho. Não, melhor, pizza. Eu gosto de pizza. Enfim, você tem dados históricos sobre o valor das contas e quanto as pessoas deixaram de gorjeta, dependendo do tipo de pedido, se foi para pegar ou entrega. No aprendizado supervisionado, o modelo aprende com o que já aconteceu no passado. Exemplos para prever valores futuros. Aqui, o modelo usa o valor total da conta para prever o valor da gorjeta com base em se o pedido foi retirado ou entregue. E, claro, as pessoas dão gorjeta para os motoristas de entrega, porque eles trabalham duro. Esse é um exemplo do tipo de problema que um modelo não supervisionado pode tentar resolver. Aqui, você quer olhar para o tempo de serviço e a renda e, em seguida, agrupar ou classificar os funcionários para ver se alguém está no caminho rápido. Bom trabalho, camisa azul! Problemas não supervisionados são todos sobre descobrir, sobre olhar os dados brutos. Ver se isso cai naturalmente em grupos é um bom começo, mas vamos aprofundar um pouco mais para mostrar essa diferença de forma gráfica, porque entender esses conceitos é a base para você entender a inteligência artificial generativa em aprendizado supervisionado. Os dados de teste são os valores X que a gente coloca no modelo. O modelo gera uma previsão e compara com os dados de treinamento que foram usados para treiná-lo. Se os valores previstos dos dados de teste e os valores reais dos dados de treinamento estiverem muito distantes, isso é chamado de erro. O modelo tenta reduzir esse erro até os valores previstos e os reais estão mais próximos um do outro.
Isso é um problema clássico de otimização, então vamos dar uma olhada. Até agora, exploramos as diferenças entre inteligência artificial e aprendizado de máquina, além de aprendizado supervisionado e não supervisionado. Isso é um bom começo, mas o que vem a seguir? Vamos dar uma olhada rápida em como o aprendizado profundo se encaixa como uma subcategoria dos métodos de aprendizado de máquina. E depois eu prometo que começaremos a falar sobre geral enquanto o aprendizado de máquina é um campo amplo que abrange muitas técnicas diferentes. O aprendizado profundo é um tipo de aprendizado de máquina que usa redes neurais artificiais, permitindo que elas processem padrões mais complexos do que o aprendizado de máquina comum. As redes neurais artificiais são inspiradas no cérebro humano. Bem legal, né? Assim como o seu cérebro, elas são compostas por muitos nós interconectados, ou neuroníos, que aprendem a realizar tarefas processando dados e fazendo previsões. Os modelos de aprendizado profundo costumam ter várias camadas de neuroníos, o que permite que eles aprendam padrões mais complexos do que os modelos tradicionais de aprendizado de máquina. As redes neurais podem usar ambos. Char. Eres the translation of the text into colloquial and authentic Portuguese, dados rotulados e não rotulados, isso é chamado de aprendizado semi-supervisionado. No aprendizado semi-supervisionado, uma rede neural é treinada com uma quantidade pequena de dados rotulados e uma quantidade grande de dados não rotulados. Os dados rotulados ajudam a rede neural a entender os conceitos básicos das tarefas, enquanto os dados não rotulados ajudam a rede neural a generalizar para novos exemplos. Agora, finalmente chegamos aonde a inteligência artificial generativa se encaixa nessa disciplina de inteligência artificial. A inteligência artificial generativa é um subconjunto do aprendizado profundo, o que significa que usa redes neurais artificiais que conseguem processar tanto dados rotulados quanto não rotulados. E dados não rotulados usando métodos supervisionados, não supervisionados e semi-supervisionados. Os grandes modelos de linguagem também são um subconjunto do aprendizado profundo. Viu? Eu disse que ia conseguir amarrar tudo de volta ao que é bom. Boa jogada minha! Os modelos de aprendizado profundo, ou modelos de aprendizado de máquina em geral, podem ser divididos em dois tipos, generativos e discriminativos. Um modelo discriminativo é um tipo de modelo que é usado para classificar ou prever rótulos para pontos de dados. Os modelos discriminativos geralmente são treinados em um conjunto de dados com pontos de dados rotulados e eles aprendem a relação entre as características dos pontos de dados e os rótulos. Uma vez que um modelo discriminativo é treinado, ele pode ser usado para prever o rótulo de novos pontos de dados. Já um modelo generativo cria novas instâncias de dados com base em uma distribuição de probabilidade aprendida dos dados existentes. Os modelos generativos geram novos conteúdos. Vamos pegar este exemplo. O modelo discriminativo aprende a distribuição de probabilidade condicional, ou seja, a probabilidade de y, nossa saída, dado x, nossa entrada. Ele reconhece que isso é um cachorro e classifica como cachorro, e não como gato. O que é ótimo porque eu sou alérgico a gatos. Gatos, o modelo generativo aprende a distribuição de probabilidade conjunta ou a probabilidade de x e y, p de x e y, e prevê a probabilidade condicional de que isso é um cachorro e, então, pode gerar uma imagem de um cachorro. Bom garoto, vou chamá-lo de Fred. Resumindo, modelos generativos podem criar novas instâncias de dados, enquanto modelos discriminativos fazem a distinção entre diferentes tipos de instâncias de dados. Um exemplo rápido. A imagem de cima mostra um modelo de aprendizado de máquina tradicional que tenta aprender a relação entre os dados. Esse rótulo ou o que você quer prever na imagem de baixo mostra um modelo de inteligência artificial generativa que tenta aprender padrões do conteúdo para conseguir gerar coisas novas. E se alguém te desafiar para um jogo de é gerado ou não? Tô aqui para te ajudar. Essa ilustração mostra uma boa maneira de distinguir o que é gerado e o que não é. Não é gerado quando a saída ou o rótulo é um número ou uma classe, como spam ou não spam, ou uma probabilidade. É gerado quando a saída é uma linguagem natural, como fala ou texto. Um áudio ou uma imagem, tipo o Fred que a gente viu antes. Vamos fazer um pouco de matemática para mostrar a diferença. Visualizar isso matematicamente seria assim: se você não viu isso há um tempo, a equação y igual f, x,
calcula o resultado dependente de um processo com base em diferentes entradas. O y representa a saída do modelo, o f é a função usada no cálculo ou modelo, e o x representa as entradas que a gente usa na fórmula. Só para lembrar, as entradas são os dados, como arquivos separados por vírgula. Arquivos de texto, arquivos de áudio ou arquivos de imagem, como o Fred. Então, a saída do modelo é uma função de todas as entradas. Se y for um número, como vendas previstas, não é inteligência artificial generativa. Mas se y for uma frase, tipo defina vendas, aí é generativa, porque a pergunta vai gerar uma resposta em texto. Essa resposta vai se basear em todos os dados enormes com os quais o modelo já foi treinado. Assim, o processo tradicional de aprendizado de máquina supervisionado usa dados de treinamento, código e rótulos para construir um modelo. Dependendo do caso de uso ou do problema, o modelo pode te dar uma previsão, classificar algo ou agrupar algo. Agora, vamos dar uma olhada em quão mais robusto é o processo de inteligência artificial generativa em comparação com os métodos tradicionais. O processo de inteligência artificial generativa consegue pegar dados de treinamento, tanto rotulados quanto não rotulados, de todos os tipos e construir um modelo base. Esse modelo base pode gerar novo conteúdo, como texto, código, imagens, áudio, vídeo e mais. A gente já percorreu um longo caminho, saindo da programação tradicional, passando pelas redes neurais, até chegar aos modelos generativos. Na programação tradicional, a gente precisava programar as regras da Mahan. Distinguindo um bicho tipo gato, tem 4 patas, 2 orelhas, pelagem sim, gosta de novelos de lã e de catnip, mas não gosta do Fred. Na onda das redes neurais, a gente podia mostrar para essas redes fotos de gatos e cachorros e perguntar se é um gato, e elas iam prever se é um gato ou não. O que é bem legal é que nessa onda generativa, a gente, como usuários, pode criar nosso próprio conteúdo, seja texto, imagens, áudio, vídeo e por aí vai. Por exemplo, modelos como o Gemini, que é o modelo de inteligência artificial multimodal do Google, ou o modelo Lambda, que é para aplicações de diálogo, engolem uma quantidade enorme de dados. Vindo de várias fontes pela internet, a gente consegue construir modelos de linguagem que podemos usar só perguntando, seja digitando a pergunta ou falando diretamente. Então, quando você pergunta o que é um gato, ele te responde com tudo o que aprendeu sobre gatos. Agora, vamos deixar as coisas um pouco mais formais com uma definição oficial. O que é inteligência artificial generativa? Inteligência artificial generativa é um tipo de inteligência artificial que cria conteúdo novo baseado no que aprendeu com conteúdos que já existem. É todo um processo de aprendizado. Quando a gente fala de conteúdo existente, isso se chama treinamento, e o resultado é a criação de um modelo estatístico. Quando recebe um comando, o modelo usa esse estatístico para prever qual seria a resposta esperada, e assim gera um novo conteúdo. Ele aprende a estrutura por trás dos dados e consegue criar novos exemplos que são parecidos com os dados que foram utilizados no treinamento. Como eu mencionei antes, um modelo de linguagem gerativa pode pegar tudo o que aprendeu com os exemplos que viu e criar algo totalmente novo a partir disso. Informação, é por isso que usamos a palavra generativa. Mas os modelos de linguagem grandes que geram combinações novas de textos em uma linguagem que soa natural são só um tipo de inteligência artificial generativa. Um modelo de imagem generativa pega uma imagem como entrada e pode gerar texto, outra imagem ou até um vídeo. Por exemplo, no caso do texto gerado, você consegue fazer perguntas visuais e obter respostas. Já na parte de imagem, ele completa a imagem que você começou, e no caso do vídeo, ele cria animações. Um modelo de linguagem generativa pega texto como entrada e consegue gerar mais texto. Mandar um texto, uma imagem, áudio ou decisões, por exemplo, gera uma resposta de texto e, quando você fala de imagem, gera um vídeo. Eu mencionei que os modelos de linguagem generativa aprendem sobre padrões na língua através dos dados de treinamento. Olha esse exemplo. Com base nas coisas que aprendeu, ele consegue prever como completar essa frase: estou fazendo um sanduíche de manteiga de amendoim e geleia. Bem simples, né? Então, dado um texto, ele consegue prever o que vem a seguir.
É assim que funcionam os modelos de linguagem generativa. Sistemas de reconhecimento de padrões aprendem sobre padrões com base nos dados que você fornece. Aqui está o mesmo exemplo usando o Gemini, que foi treinado com uma quantidade enorme de dados de texto e consegue se comunicar e gerar textos parecidos com os humanos em resposta a uma variedade de perguntas e solicitações. Veja como a resposta pode ser detalhada. Aqui está outro exemplo, um pouco mais complicado do que sanduíches de manteiga de amendoim e geleia, o significado da vida. E mesmo com uma pergunta mais ambígua, o Gemini te dá uma resposta contextual. Responde e depois mostra a resposta com a maior probabilidade. O poder da inteligência artificial generativa vem do uso dos transformers. Os transformers foram os responsáveis pela revolução em processamento de linguagem natural em 2018. De forma simples, um modelo transformer é composto por um codificador e um decodificador. O codificador pega a sequência de entrada e passa para o decodificador, que aprende a decodificar as representações para uma tarefa específica. Mas às vezes os transformers têm problemas, as alucinações são palavras ou frases geradas pelo modelo que muitas vezes não fazem sentido. Erros gramaticais, como não ver grandes alucinações, podem ser causados por vários fatores, tipo quando o modelo não é treinado com dados suficientes, é treinado com dados bagunçados ou sujos, não recebe contexto suficiente ou não tem restrições adequadas. As alucinações podem ser um problema para os transformers porque podem deixar o texto de saída difícil de entender. Além disso, elas podem fazer com que o modelo gere informações incorretas ou enganosas. Resumindo, alucinações são ruins. Agora, vamos mudar um pouco de assunto e falar sobre prompts. É um texto curto que é dado a um modelo de linguagem grande, ou LLM, como entrada, e pode ser usado para controlar a saída do modelo de várias maneiras. O design de prompts é o processo de criar um prompt que vai gerar a saída desejada de um LLM. Como mencionei antes, a inteligência artificial generativa depende muito dos dados de treinamento que você alimentou nela. Ela analisa os padrões e estruturas dos dados de entrada e, assim, aprende. Com acesso a um prompt baseado em navegador, você, usuário, pode gerar seu próprio conteúdo. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Os tipos de modelos que temos disponíveis quando o que usamos é texto e como eles podem nos ajudar a resolver problemas, como nunca entender meus amigos quando falam de futebol. O primeiro são os modelos de texto para texto. Esses modelos pegam uma entrada em linguagem natural e geram uma saída em texto. Eles são treinados para aprender a fazer a correspondência entre pares de textos, por exemplo, traduzindo de um idioma para outro. Depois, temos os modelos de texto para imagem. Esses modelos são treinados com um grande conjunto de imagens, cada uma com uma descrição curta em texto. A difusão é um dos métodos usados. Se precisar de mais alguma coisa, é só avisar. Para conseguir isso, também existem modelos de texto para vídeo e texto para 3D. Os modelos de texto para vídeo têm como objetivo gerar uma representação em vídeo a partir de um texto. O texto de entrada pode ser qualquer coisa, desde uma única frase até um roteiro completo, e a saída é um vídeo que corresponde ao texto de entrada. Da mesma forma, os modelos de texto para 3D criam objetos tridimensionais que correspondem à descrição do texto do usuário, para uso em jogos ou outros mundos em 3D. E, por último, temos o texto para tarefa. Os modelos de texto para tarefa são treinados para realizar uma tarefa ou ação definida. Com a entrada de texto, essa tarefa pode envolver uma variedade de ações, como responder a uma pergunta, fazer uma pesquisa, fazer uma previsão ou realizar algum tipo de ação. Por exemplo, um modelo de texto para texto poderia ser treinado para navegar em uma interface da web ou fazer mudanças em um documento através de uma interface gráfica. Com esses modelos, eu consigo entender o que meus amigos estão falando quando o jogo está rolando. Outro modelo, que é maior do que os que mencionei, é o modelo base, que é um grande modelo de inteligência artificial pré-treinado. Uma quantidade enorme de dados que pode ser adaptada ou ajustada para uma variedade de tarefas, como análise de sentimento, legendagem de imagens e reconhecimento de objetos. Os modelos base têm o potencial de revolucionar várias indústrias, incluindo saúde, finanças e atendimento ao cliente.
Eles podem até ser usados para detectar fraudes e oferecer suporte personalizado aos clientes. Se você está procurando por modelos base, o Vertex Inteligência Artificial tem um modelo Garden que inclui esses modelos. Os modelos de linguagem base incluem chat. Ajuda com código para seus aplicativos. Aqui estão alguns aplicativos de inteligência artificial generativa. Dá para ver que tem bastante coisa. Vamos olhar um exemplo de geração de código que está no segundo bloco, abaixo do código no topo. Nesse exemplo, eu coloquei um problema de conversão de arquivo, convertendo de Python para John. Eu usei o Gemini e coloquei na caixa de prompt. Tem um data frame do Pandas com duas colunas, uma com o nome do arquivo e outra com a hora em que foi gerado. Estou tentando converter isso em um arquivo John no formato mostrado. Olha, o Gemini na tela me mostra os passos que eu preciso seguir e aqui minha saída está num formato John, bem legal, né? E se prepara que fica ainda melhor. Eu estou usando o Jupyter Notebook da Google, que é de graça e baseado no navegador, e posso simplesmente exportar o código Python para o Google Colab. Resumindo, a geração de código do Gemini pode te ajudar a depurar seu código-fonte, explicar linha por linha, criar consultas SQL para o seu banco de dados, traduzir código de uma linguagem para outra e gerar documentação e tutoriais para o código-fonte. Tô indo nessa! Para os desenvolvedores trocarem ideias e colaborarem, temos o Vertex Inteligência Artificial, que é especialmente útil para quem não tem muita experiência com programação. Com o Vertex Inteligência Artificial Agent Builder, que antes era conhecido como Vertex Inteligência Artificial Search Engine Conversation, você pode criar buscas generativas e conversas para clientes e funcionários. Tudo isso com pouca ou nenhuma codificação e sem precisar entender muito de aprendizado de máquina. O Vertex Inteligência Artificial te ajuda a criar seus próprios chatbots, assistentes digitais, motores de busca personalizados, bases de conhecimento, aplicativos de treinamento e muito mais. E por último, temos o Gemini, que é multimodal. O modelo de inteligência artificial, diferente dos modelos de linguagem tradicionais, não se limita só a entender texto. Ele consegue analisar imagens, captar as nuances do áudio e até interpretar código de programação. Isso permite que o Gemini execute tarefas complexas que antes eram impossíveis para a inteligência artificial, graças à sua arquitetura avançada. O Gemini é super adaptável e escalável, o que o torna ideal para diversas aplicações. O Model Garden está sempre sendo atualizado com novos modelos, e agora você sabe tudo sobre inteligência artificial generativa. Ok, talvez você não saiba tudo, mas já é um bom começo. Com certeza, já sabe o básico. Obrigado por assistir ao nosso curso e não se esqueça de conferir nossos outros vídeos se quiser aprender mais sobre como usar a inteligência artificial. Música